Pessoal, essa quinta-feira eu trouxe um assunto aqui para a gente bater um papo. O tema da nossa conversa hoje vai ser Vencendo os Gigantes, né? Teve um filme, uma vez que era Desafiando os Gigantes, né? E hoje o nosso papo, a gente não vai falar simplesmente desafiar eles, não. A gente está falando sobre vencer gigantes, em superar tudo aquilo que esses gigantes representam muitas vezes nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós enfrentamos desafios diários de todas as formas e nós vamos chamar eles hoje, nessa nossa conversa aqui, de gigantes. Legal? Alguns de vocês estão aqui hoje, com certeza estão enfrentando algum tipo de gigante na sua vida. Não é verdade? Seja um gigante chamado desemprego, doença, conflito familiar, seja qualquer tipo de gigante. Todos nós enfrentamos esse tipo de situação ao longo da nossa vida, que desafiam a nossa fé, que tentam desafiar a nossa alegria, o nosso ânimo. Mesmo quando tudo está indo bem, quando a gente está fazendo planos e projetos para fazer algo novo, nós também temos gigantes que se apresentam no nosso caminho, tentando impedir que as coisas aconteçam do jeito que a gente está planejando. Não importa a situação, sempre tem alguma coisa que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa contornar ou que a gente precisa superar nas nossas vidas. E eu tenho a certeza que a grande maioria de vocês que está aqui hoje em busca de algo, de uma direção, de uma inspiração, de um incentivo, de uma revelação, de algo que Deus esteja trazendo diretamente para a vida de vocês. Não é verdade isso? Né? Quando vou ao culto, eu vou com a expectativa realmente de receber alguma coisa que vai ser um alimento para a minha vida, que vai realmente me inspirar e me dar direção nas minhas decisões. Eu creio que esse é o lugar certo para a gente encontrar isso. Nós poderíamos estar em um lugar onde a gente estaria buscando uma inspiração, uma orientação humana, uma direção fruto de conhecimento humano, mas aqui é onde nós recebemos uma inspiração que vem do Pai, do Deus Todo-Poderoso, que tem soluções que não são oriundas do poder humano, que são falhas e são limitadas, mas são soluções que vêm diretamente de Deus para nós. Não importa o tamanho ou a origem desses nossos desafios, eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus, Ele já se apresentou para nós como um provedor de cada uma das nossas necessidades. Ele já proveu as nossas soluções. A Bíblia fala que Deus ele se apresenta com vários nomes, como o Deus que cura, o Deus que é a sua bandeira, o Deus que é o seu provedor. Para cada necessidade que nós temos, Deus se apresenta para nós como um provedor. Significa que todas as vezes que qualquer tipo de desafio se apresenta a nós, nós temos um Deus que Ele é poderoso para nos capacitar e nos abençoar para lidar com cada uma dessas situações, com cada uma dessas circunstâncias. Mas então, como é que a gente enfrenta esses gigantes que se apresentam nas nossas vidas? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma das histórias talvez mais conhecidas da Bíblia, mas a gente hoje vai dar uma destrinchada nela a respeito de enfrentar um gigante. A gente vai falar um pouco sobre a história de Davi, quando ele enfrentou Golias. Então, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia ou compartilhar aqui na tela comigo. 1 Samuel de 17, do 24 até o 27, a gente vai falar um pouco sobre essas passagens hoje. Quando os israelitas viram Golias, ou seja, a situação aqui, Davi foi encontrar os seus irmãos, foi levar ali uma comida que o pai mandou para eles, e ele ao chegar no campo de batalha, ele viu uma confusão ali, que era o temor que os israelitas estavam a partir de Golias. E aí, o versículo 24 começa a contar o seguinte para a gente: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados, dizendo: vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que o que ele ganharia se matasse Golias. Olha que coisa interessante.
ali fala que todos os dias esse gigante vinha afrontar o povo de Israel. Quantos de nós sofremos afronta diária, muitas vezes, de certos gigantes que se apresentam nas nossas vidas? Mas a gente vai ficar olhando isso, assistindo isso de camarote, aceitando todo dia uma afronta nas nossas vidas? Não. E aí que entra o exemplo da postura de Davi. Davi, ele conseguiu olhar aquela situação, que era uma situação de dificuldade, e ter um comportamento completamente diferente dos outros soldados. Olha só, Davi, ele era um civil e os outros eram soldados. Mas Davi, ele teve uma atitude muito interessante. Ele enxergou naquela situação de afronta uma oportunidade. Repararam que nesse texto, em nenhum momento, ele perguntou se o cara era forte, se o cara era poderoso, se o cara fazia alguma coisa. A única coisa que ele perguntou foi: o que vai ganhar o cara que derrubar esse gigante? Não é verdade? Qual é o prêmio que tem por derrubar esse gigante? A postura dele foi completamente diferente. O curioso é que os soldados sabiam que havia uma recompensa, mas eles olhavam a situação totalmente pela perspectiva da dificuldade e da impossibilidade. Já Davi, o que ele fez? Davi, ele olhou a situação prioritariamente pela perspectiva da oportunidade e da recompensa. O fato é que sempre que há uma dificuldade, tem uma oportunidade atrelada a ela. Cabe a nós enxergar o seguinte: o que é? É a história do copo meio cheio ou meio vazio. Eu estou olhando esse copo meio cheio ou estou olhando esse copo meio vazio? Às vezes a gente está enfrentando dificuldades que a gente fica cego em meio a elas e não consegue perceber que em meio àquela dificuldade há uma oportunidade de você começar algo novo, de você tentar algo diferente, de você fazer algo diferente na sua vida. Além disso, Davi, ele focou em quê? Em agir e vencer. Ele nem comentou sobre o tamanho do gigante. Quando tem um momento que ele vai conversar com Saul, 1 Samuel 7,32, Davi fala o seguinte: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Davi não tomou o menor conhecimento a respeito de quem era aquele gigante. E aí vem uma dica para cada um de nós: não fique paralisado assistindo às afrontas desse gigante que se apresenta diante de você. Nem permita que o medo funcione como esses soldados que estavam ali, que ficavam ao redor, só alimentando o medo, alimentando o medo. Nós precisamos, na verdade, nos cercar de palavras de incentivo para que a gente siga adiante, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder. E esse é um posicionamento que nós temos que tomar na hora que a gente enfrenta um gigante. O espírito que há sobre mim é um espírito de poder, não é um espírito de medo. Olha, no mundo dos negócios costuma-se dizer que onde há problemas há grandes oportunidades. E eu achei interessante como é que algumas grandes viradas de vida, algumas grandes viradas de negócio, alguns novos produtos, novos serviços, grandes novidades surgiram de grandes dificuldades. E tudo parte de um princípio de mudar a ótica através do qual a gente olha as coisas. Sair dessa ótica de focar no problema e buscar aproveitar essa oportunidade. E aí eu te digo, nessa hora que a gente precisa confiar em Deus. Entender que não importa o que eu estou vivendo, não importa o tamanho desse gigante, eu creio que Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem, porque é isso que a palavra dele diz. Nós precisamos entender que quando a palavra diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, não significa que há uma garantia de que tudo sempre vai correr bonitinho. Significa que, apesar das dificuldades, tudo vai dar certo no final. Não importa o que está acontecendo no meio do caminho, não importa como isso começou, a verdade é que, no final, tudo vai dar certo. E a chave para que tudo dê certo está exatamente na perseverança, na confiança. Quando eu confio, significa que eu acredito plenamente naquilo que está sendo prometido para mim. Eu tenho que descansar no momento que eu tenho uma promessa sobre a nossa vida. Uma grande diferença que nós cristãos temos, na verdade, para aqueles que não são cristãos, é que nós vivemos debaixo de promessas. Olha que interessante. Você sabe que há uma promessa sobre a sua vida e, mais interessante, sabe que aquele que prometeu, ele é fiel e nunca vai mudar. Não é uma promessa feita por homens
Não é uma promessa feita por alguém que não tem responsabilidade, mas é feita por aquele que nunca falhou e nunca vai falhar. Amém? O segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: não abra mão do que Deus entregou a você. Olha só, em 1 Samuel 17, 33 a 37, continua essa história. Um papo ali entre Davi e Saul, e Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado, tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou golpes nele e com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: tá bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Olha só, Davi não desistiu de nenhuma das suas ovelhas, mesmo quando elas já estavam na boca do leão ou do urso. Olha que interessante, ele foi lá, lutou por elas, enfrentou cara a cara e derrotou ele. Ele não apenas livrou a sua ovelha, como ele também lutou contra aquele que tentava destruir ela. E a nossa lição é a seguinte hoje: não corra, não se esconda e nem fuja dos gigantes. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua alegria, não abra mão do seu negócio, não abra mão do seu emprego, não abra mão de nada que Deus deu para você, porque tem um leão ou um urso ou um gigante tentando roubar de você. Às vezes eu vejo posturas muito assim: aquela história, o Senhor deu, o Senhor tomou. Meu amigo, olha só, não bota na conta de Deus coisa que é do diabo. Se o inimigo está tentando roubar aquilo ali de você, você tem autoridade, em nome de Jesus, para lá e dar ordem assim: olha, tira a mão do que é meu. Você não vai tocar na minha família, você não vai tocar nos meus negócios, você não vai tocar no meu emprego, você não vai tocar na minha saúde, você não vai tocar na minha alegria, porque isso é meu. Então, não abra mão de nada. Eu acho interessante quando o povo de Israel estava saindo para trás, que foi dito: nenhuma unha vai ficar para trás. E essa é a postura que nós precisamos ter. O entendimento de que todo ataque do inimigo contra nós, a gente não pode abrir mão de nada e não abrimos mão de ninguém. Essa é a postura daquele que tem uma visão de proteção daqueles que Deus colocou na sua mão. Pega o teu cajado e na força do Senhor, parta para cima do inimigo e tome aquilo que é seu. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Pulei. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, gente. Peraí, acho que o slide que saiu da sequência. É isso. Enfrente o gigante com a armadura e com as armas corretas. Essa é outra situação. Dessa passagem também aqui conta que Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado, e a sua funda foi enfrentar o filisteu. Olha só, gente, não use uma armadura que não te pertence. Não use uma armadura que não foi feita para você. Não use armas que não são suas. Você vai se enrolar e vai comprometer o resultado final disso. Davi, ele tinha uma capacitação especial para usar o quê? A funda. Essa era a capacitação que ele tinha. Ele foi preparado para fazer uso daquilo e não para usar a espada. Se ele fosse tentar lutar ali usando espada, tentar ir com aquela armadura, o que ia acontecer é que ele ia tropeçar, ia se enrolar todo e não ia chegar em lugar nenhum. A armadura de Saul foi feita para Saul e não foi feita para ele. Ela não era capaz de proteger Davi, mas apenas de atrapalhar ele. Uma pergunta: você sabe o que é uma armadura? Na verdade, uma armadura, ela é um tipo de roupa especial usado como proteção. Mergulhador, a roupa que o mergulhador usa é uma armadura, é uma roupa de proteção para ele mergulhar. A roupa que um astronauta usa é a armadura dele, a roupa de proteção que ele tem para andar no espaço.
Até o bombeiro, aquela roupa que ele usa anti-chamas, é uma armadura de proteção. Agora, imagina o que aconteceria se o mergulhador resolvesse mergulhar vestido de astronauta, né? Se o bombeiro resolvesse enfrentar o fogo vestido de mergulhador. Ia dar ruim, não ia? Ia dar ruim, ia dar completamente errado. Esse exemplo mostra claramente que uma certa armadura que foi feita para alguém, foi feita para enfrentar o desafio dele, no jeito dele, no estilo dele, não para nós. Olha, eu quero dizer para você hoje que nós temos uma armadura e armas que foram feitas especialmente e sob medida para cada um de nós. Isso, a gente descobre isso em Efésios 6, de 10 a 18, onde diz que sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, com grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo. Amém? Olha, o nosso inimigo e seu exército, eles são seres espirituais. Então, nós devemos usar armaduras e armas espirituais para combatê-los. Aqui fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, significa que nós não lutamos contra pessoas. A verdade é que os gigantes que se levantam contra nós, mesmo que seja na forma de pessoas que se levantam contra nós, é porque essas pessoas estão sendo influenciadas exatamente por espíritos malignos que tentam de alguma maneira impedir que a gente tenha a vida que Deus planejou para nós. E a gente tem que lembrar isso. Epa, essa pessoa está se levantando contra mim, e eu não tenho que me levantar contra ela como pessoa. Eu vou na verdade, orar para que aquilo que está hoje tocando nela, influenciando ela, para que ela se oponha, para que ela se levante sobre mim, que ela bata em retirada imediatamente. Tive uma situação essa semana muito interessante, onde uma pessoa me procurou e quis compartilhar comigo uma situação na vida profissional dela. Falou, olha, todas as vezes que uma pessoa, e às vezes acompanhada de uma outra, entra dentro do nosso escritório, lá do meu escritório, eu sinto um peso, o ambiente fica pesado, o ambiente fica difícil. E o que eu faço? Eu falei para ela, olha, ora em línguas. Fica lá no seu cantinho e começa a orar em línguas. Ela, mas isso adianta? Eu falei, lógico que adianta. Porque, na verdade, você quando ora em línguas, você ora, na verdade, uma oração que você não entende, mas que teu espírito entende o que tem que ser orado. E é uma oração que o próprio inimigo não sabe o que você está orando. E eu contei de uma história minha. Uma vez em uma reunião de trabalho, eu estava com um grupo de pessoas, e ali dentro tinha 2 pessoas que com certeza elas eram influenciadas pelo inimigo o tempo todo. Eram 2 pessoas que literalmente se comportavam como pessoas do mal. E elas ali estavam se levantando não apenas contra mim, mas se levantando contra outras pessoas, e de repente o Espírito Santo falou para mim, ore em línguas. E eu fiquei no meu cantinho, arrumei um cantinho lá na reunião, fiquei lá. Eu sei que dali a pouco aconteceu uma coisa surpreendente. Os 2 que estavam firmemente unidos contra todos os outros se engalfunharam e quebraram um pau entre os 2 ali, que ninguém entendeu nada. Eu falei assim, o que aconteceu? O que aconteceu com esses 2? Ou seja, aqueles que tinham se unido contra todos, de repente entraram em conflito entre eles ali dentro. Eu não tenho a menor dúvida que quando o Espírito fala para a gente, ora em línguas, confie em mim, deixa que eu vou tomar conta disso, ele vai vigiar a nosso favor. Isso é um exemplo de você usar uma arma espiritual, que é você estar orando o tempo todo. Que é você, em cada situação, você crer que Deus é poderoso para resolver essa situação para você.
Ó, Deus, Ele nos ensina exatamente o que fazer para a gente enfrentar esse inimigo nessa batalha. E é então que entra essa armadura de Deus. Ele forneceu uma armadura, uma proteção maravilhosa para nos defender. E uma arma ofensiva que, se usada corretamente, vai derrotar Satanás em qualquer tipo de batalha. Só que Deus, Ele forneceu essa armadura para a gente e disse uma coisa para nós muito importante: vista ela. Não adianta a armadura ficar guardada dentro do armário. Não adianta a armadura ficar guardada dentro da paginazinha da Bíblia, lá onde ela está. Nós precisamos, todos os dias, espiritualmente, tomar posse dessa armadura, vestir essa armadura, colocar o capacete da salvação para que todas as vezes que o inimigo ficar dizendo para você que você não é, que você não pode, que você não consegue, você saber assim: eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, porque eu sei quem eu sou, porque eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem é o meu pai, eu sei que eu posso todas as coisas. Para que todas as vezes que ele venha tentar abalar a sua fé, você levante o escudo da fé ali e ele, vai bater aqui e vai apagar na hora. Vocês sabiam que o escudo romano, ele tinha uma coisa curiosa, ele era de madeira, mas ele era forrado normalmente com tecido ou com couro molhado, para que quando lançassem uma flecha incendiária nele, ele batesse ali e ele apagasse. Vocês sabiam desse detalhe? Uma coisa muito interessante. Além disso, ele tinha uma outra característica, ele tinha ganchos que você podia botar vários soldados um do lado do outro, eles enganchavam ali os escudos uns nos outros, de uma maneira que não rompiam, eles criavam uma barreira. É por isso que você precisa caminhar com outras pessoas na fé com você. É por isso que você tem que participar de um grupo de conexão, para que no momento de dificuldade, você embrace ali o teu escudo da fé, junto com outros irmãos também, e vocês se protejam juntos na fé, e para que vocês levantem a espada da palavra de Deus contra tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Esse é o posicionamento que vocês têm que ter. O ponto é que Deus, Ele faz uma promessa, Ele fala: olha, se você colocar a sua armadura, a proteção especial que eu estou dando para você, você vai resistir o dia mal, e quando Satanás atacar você, você vai resistir, não vai ceder, e você vai ser capaz de ficar firme, e mesmo depois que aquela batalha terminar, você não vai estar derrotado, nem destruído, nem machucado. Porque às vezes a gente entra em batalhas que a gente até vence, mas sai todo machucado. Mas quando você veste essa armadura de Deus, Ele dá essa promessa, que você, além de resistir, você vai terminar inteiro, firme, de pé. Amém, gente? Outra coisa, nós somos soldados do exército de Deus. Quando você é soldado de um exército, você veste a roupa daquele exército. Essa é a verdade. Eu não posso ser soldado do exército brasileiro e querer andar uniformizado como soldado do exército da Venezuela. Cada um usa a farda do seu exército. Amém, gente? Se nós somos exército de Deus, a gente tem que vestir a armadura de Deus. No momento que você faz isso, você está se posicionando como membro desse exército. Outra coisa, graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 diz isso. Nós temos Jesus, o Deus, o Filho de Deus, que venceu a morte, que já venceu o diabo, dizendo: cara, se você está comigo, significa que toda a minha vitória, você é cordeiro comigo. Olha só, nós já somos cordeiros com Cristo. Nós já somos cordeiros de tudo aquilo que Ele conquistou. Então, muito daquilo que se levanta hoje afronta contra mim, contra você, contra as nossas vidas, na verdade, é literalmente um embuste, porque o inimigo já foi derrotado naquilo. Na hora que ele tenta se levantar contra você na sua saúde, você tem que lembrar para ele: peraí, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Olha só, com você, apontar o dedo para você, olha só, perdoado, todo o meu pecado já foi levado ali naquela cruz. Ou seja, o que o inimigo faz é tentar, a verdade, enganar a gente. Só que a gente não pode se deixar levar por isso. Por isso que o ponto 4 é que a sua vitória começa no seu coração, na sua mente, e se consuma no campo de batalha. A sua vitória, na verdade, ela começa quando você já pensa e age como um vencedor. Quando você já declara, quando você já se posiciona como um vencedor. E não quando você fica assim: será que é, será que não é? Olha só, 1 Samuel 17, 41, 47, Golias com o seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Aí
Davi respondeu, ele falou o seguinte: cara, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Uau! Olha que interessante. Davi deixou bem claro: você está vindo contra mim com espada, com lança, com dardo. Mas não vai ser com isso que eu vou te vencer não, cara. Eu não preciso de nada disso para vencer você. Ou seja, nós não precisamos das armas naturais, nós não precisamos usar as mesmas armas do nosso inimigo para vencer ele. Cuidado com isso. Não se deixe influenciar pela tentação de pegar as mesmas armas do seu inimigo para devolver a ele o que ele está fazendo contra você. Jesus disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Ele não disse que a gente tem que ferir ele com a mesma tipo de arma que ele está usando para ferir a gente. Amém? Outra coisa interessante que a gente vê nessa cena é o que eu chamo aqui de confronto de aparências. Isso aqui, sabe o que me lembrou? Pesagem MMA. Não é verdade? Fica um cara de um lado, outro cara do outro, um encarando o outro, falando besteira para o outro, para ver quem vai arregaçar primeiro. Não é verdade? Quem vai arregar primeiro. É exatamente isso. Parece uma pesagem MMA. E sabe que nessa história do MMA, a gente pode até dizer que a luta começa ali, né? O confronto começa ali. Pode-se até dizer que talvez ela até comece a se definir ali, porque se o cara já ficar com medo na pesagem, com certeza ele já vai entrar com medo na luta, e a possibilidade dele perder vai aumentar significativamente. O ponto-chave é que é o seguinte: a Bíblia fala para a gente em Provérbios 23:7 o seguinte: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. O que Davi fez aqui, no momento que houve esse encontro entre Davi e Golias, o gigante tentou desqualificar Davi. Estava ali um com o outro, cara a cara, ele tentou falar assim: cara, olha só, tu não é nada, tu está vindo contra mim com um pedaço de pau. Aquele mesmo cajado que Davi falou, que ele usou para matar o leão, que ele usou para matar o urso, o mesmo cajado que ele usou para proteger as ovelhas, o Golias estava tentando dizer que era simplesmente um pedaço de pau. Ele queria amedrontar e amaldiçoar Davi. Mas Davi sabia quem ele era, e acima de tudo sabia quem Deus é, e por isso que ele não se intimidou. Nós temos que cada dia nas nossas vidas lembrar qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Talvez, olha, eu acredito que talvez a coisa mais importante que a gente faz todo dia de manhã é olhar assim, lembrar quem eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo, amado, remido, abençoado, ungido, guardado, e nada pode contra mim. Todo dia a gente tem que lembrar isso, e lembrar isso, sabe para quem? Para o inimigo. Fala assim: olha só, ei, sabe quem é meu pai, né? Sabe quem sou eu, né? Então é o seguinte: se meteu comigo, tu sabe com quem está se metendo. A gente tem que ser marrento. A verdade é que a gente tem que ser marrento. Não dá para ser crente sem ser marrento. Essa coisa assim, não. Sabe, eu vi uma história muito engraçada. Eu vi uma pessoa que falou para mim: pastor, eu não vou me envolver mais nas coisas de Deus não, porque desde que eu me envolvi, o inimigo se levantou contra a minha vida. Cara, olha só, vai se levantar sempre. E aí, sabe o que vai se levantar sempre? Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que você tem que ir atrás da sua ovelha, não pode abrir mão de nada que o inimigo tenta roubar de você? Porque se você fizer isso, ele vai voltar todas as vezes, porque sabe que você é presa fácil. O que ele vai fazer? Eu sei que tem ali um monte de ovelhinha, o pastor deles é um frouxo, tem medo de mim, na hora que eu chego ali, ele sai correndo, eu vou lá pegar as ovelhinhas dele todinha. Se você não se posiciona como alguém que o inimigo fala assim: epa, não vou chegar junto desse cara não, que eu já sei que ele sabe que se resistir de mim, eu vou ter que fugir. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir ao gigante e ele, vai correr de você. Isso é um posicionamento.
Sempre que a gente for confrontado por um gigante que tenta nos abater, a gente tem que lembrar e manter firme essa nossa identidade como filhos de Deus. Quando o gigante se levanta em nossa frente, quando surge uma batalha, quando estamos diante de uma adversidade, a gente pode até nem saber o meio da história. Naquele momento a gente pode até nem saber o que está acontecendo, mas nós sabemos o final dessa história. E a vitória é certa, e a gente sabe quem está do nosso lado, a gente sabe quem luta por nós. Ter a certeza da presença do nosso Pai conosco ao longo dessas batalhas, desses desafios, isso na verdade nos enche de força para que a gente seja persistente e vitorioso no final. Davi sabia disso, por isso que ele falou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele sabia o final da história. Davi não tinha a ideia de como é que aquilo ia acontecer no campo de batalha, mas ele sabia qual seria o final da história. Nós precisamos crer que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. São poderosas não pelo ferro ou pelo aço, mas são poderosas em Deus. Repare que o que aconteceu ali? Davi, ele usou pedras e uma funda. Mas aquilo ali era a capacitação que Deus deu para ele. Aquela foi a unção que Deus derramou sobre a vida dele. Você tem que fazer uso da capacitação, da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Não abra mão dos dons, daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, para fazer uso disso contra todo gigante que se levanta contra a sua vida. A resposta de Davi à afronta teve um grande peso espiritual, pois ela descreveu pontos importantes para que nós sejamos vitoriosos. Ele definiu que a batalha não era dele, que a batalha ela era do Senhor. A primeira coisa que ele falou é o seguinte: cara, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós fazemos algo em nome de outra pessoa, significa que o assunto é dela, que não é nosso. Nós somos apenas o quê? Representantes dessa pessoa. Quando você recebe uma procuração de alguém para representá-la, significa que você é revestido de todo o poder e de toda a autoridade que aquela pessoa tem. Você assina por ela, você realiza em nome dela. Quando você pega uma situação e diz: epa, olha só, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor, e eu vou nessa batalha em nome dele, você está colocando Deus como responsável por fazer que aquilo dê certo, e ele está te capacitando porque ele está te outorgando para ir em nome dele. Se Deus te chamou para uma batalha, não fique na expectativa que ele mande outro, vá você. O ponto é que às vezes as pessoas, elas sabem que elas, para serem vitoriosas, precisam enfrentar determinados gigantes, mas ficam quietinhas assim: Deus, tira esse gigante da minha frente. Deus, esse gigante está me perturbando. Todo dia dá um jeito nele, Deus. Dá uma dor de barriga nele, Deus. Cara, olha só. Se fosse assim, Deus tinha feito isso com Golias. Mas, na verdade, aquele foi o momento em que Davi, eu diria para você que ele virou rei naquele momento. Ele já estava ungido como rei, mas ele agiu como rei naquele momento. Saul era rei, mas não estava agindo como rei. Quem foi que agiu como rei? Foi Davi. Às vezes, o que falta para que você tome posse da sua vida como rei é exatamente você dar um passo de coragem e se posicionar contra aquilo que está se levantando contra a sua vida. Não é você ficar quietinho ali, assistindo, que nem os caras lá. Eu fico imaginando, sabe o quê? Aquele monte de cara lá, soldado israelita, atrás da pedra. E lá o cara, todo mundo morrendo de medo. Enquanto Davi falou: opa, vamos resolver essa parada aí, vamos acabar com esse negócio. Quando nós entramos em uma batalha em nome do Senhor, nós somos revestidos do seu poder. Quando usamos a sua armadura, nós somos revestidos da sua proteção e empoderados com as suas armas. Olha só, se Deus está disponibilizando para você uma arma, e você não pega ela não vai funcionar. Se Deus te dá uma armadura e você não veste ela, você não vai se proteger. O outro ponto importante foi que Davi confiou plenamente em Deus e que ele lhe daria a vitória. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Olha só, Davi entendeu o seguinte: epa, eu entreguei isso aqui. Deus vai agir, cara. Deus vai me capacitar. Deus vai me dar condições de fazer o que precisa ser feito. Salmo 56:11 diz: confio em Deus e não temerei o que me podem me fazer simples mortais. A gente não tem que ter medo de quem se levanta contra a gente, não. Se levantou, vai ter que cair. Em nome de Jesus. Não hesite em tempo algum. Confie sempre.
confie sempre. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Davi, ele não venceu o gigante quando acertou ele com a pedra e cortou sua cabeça. Nesse momento, ele apenas consumou sua vitória. Essa é a verdade. Sabe que eu vou contar para vocês que essa pregação começou com esta frase. Eu estava em casa e eu estava meditando, buscando uma palavra, e isso veio assim, o Espírito Santo falou para mim: Davi não venceu o gigante quando acertou a cabeça dele com a pedra. Ele venceu o gigante, na verdade, quando ele declarou tudo o que ia acontecer, tudo o que ele fazer. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou cortar a sua cabeça. Não foi isso que Davi falou? A vitória dele aconteceu ali. Na hora que ele acertou e cortou a cabeça, ele só falou o seguinte: está consumado. Igualzinho Jesus quando estava lá na cruz. Ele falou: está consumado. Aprenda a vencer as suas batalhas dessa maneira. Davi venceu então quando ele declarou que ele entrava na batalha em nome do Senhor, e quando em fé e profeticamente ele declarou a sua ação e vitória. A gente aprende no esporte que às vezes você tem que memorizar. Antes de você fazer uma prova, você começa a fazer ela toda na sua cabeça. Eu vou sair por aqui, eu vou por ali, eu vou fazer isso aqui. Você já faz a sua prova na sua cabeça antes de você fazer ela fisicamente e na realidade. Então, quando você for enfrentar o seu inimigo, o seu gigante, já começa a falar assim: é assim que eu vou, olha, Deus, em nome de Jesus, estou entregando isso aqui nas tuas mãos, no teu nome que eu vou contra ele. Vai cair, vou cortar a cabeça dele, vou tirar do meu caminho e vou viver a vitória e a vida abundante que você tem para mim. Sabe, na hora que Davi fez aquilo ali, o que ele fez é que ele fez uso de uma espada invisível, que é a palavra de Deus. Nós usamos essa espada da palavra através da nossa boca, mas o que flui da nossa boca vem de uma mente renovada na verdade da palavra e protegida pelo capacete da salvação. Vem de um coração limpo, protegido pela couraça da justiça, do qual brotam palavras de amor, verdade, gratidão e poder. A verdade é que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então nós temos que entender que essa armadura de Deus é quem vai proteger a nossa mente, o nosso coração, para que da nossa boca flua poder, fluam palavras de vida, palavras de vitória. Vista a armadura de Deus, não apenas o capacete da salvação ou apenas a sandália da preparação do Evangelho. Eu vejo muita gente que se contenta com a salvação. Eu estou salvo, está tudo bem. Outras pessoas que se contentam em estudar muito a palavra e se encher de conhecimento bíblico. Meu amigo, você tem que fazer uso disso. A gente tem que vestir essa armadura para que toda essa preparação do Evangelho se transforme em poder da espada. Que se fortaleça o escudo da fé. Que te fortaleça contra tudo que se levanta contra você. O desejo do Pai é que a gente tenha a mesma confiança e o mesmo posicionamento que Davi teve com base na confiança que ele havia construído no relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus, ele é fundamental para que você construa confiança sua com Ele. Na verdade, o que a gente precisa entender é que essa é a nossa parte do jogo, confiar. O que Deus espera de cada um de nós é confiança. Fé, na verdade, é um sinônimo de confiança. Deus está falando para você: eu já te dei tudo, confia em mim, confia na minha palavra, confia no que eu estou colocando sobre a tua vida e você vai ser mais do que vencedor. Assim como Davi, nós temos que nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Hebreus 10, 23 fala isso: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em resumo, gente, enfrentar e vencer gigantes é simplesmente uma questão de posicionamento. É só uma questão de posicionamento. Se posicionar como vencedor, vestido com a armadura de Deus, revestido com o seu poder, consciente da sua identidade em Cristo. Pastor Maurício escreveu um livro, Vencedor ou Vítima. E esse título é sensacional porque é uma questão de posicionamento. Vou me posicionar como vencedor ou vou me posicionar como vítima? Essa é uma escolha. Então quero que você nessa noite tome essa decisão de se posicionar como vencedor, jamais como vítima. Eu quero
te desafiar hoje, nessa noite. Vamos ficar de pé?